Pai do Senhor, meus irmãos, aqui pastor Nailson, passando para deixar a palavra do pastor. O texto é Provérbios, capítulo 18, versículo 22. Aquele que encontra uma esposa acha o bem e alcançará a benevolência do Senhor. Esse texto nos fala do perfil da esposa ideal. O texto mostra a procura de um homem por uma mulher. E nessa procura, o texto coloca a seguinte expressão. O texto diz, aquele que encontra uma esposa, ou seja, o homem que encontra uma mulher, ele encontra o favor do Senhor, ele encontra a benevolência do Senhor. Eu quero chamar a sua atenção na definição da palavra encontrar. Encontrar seria achar, passar a conhecer, descobrir. Existem aqui 6 qualidades que um homem cristão procura numa mulher. Então, lá vai as 6 qualidades que o homem cristão, não é o homem secular, não é o homem que não tem Deus, é o homem cristão, o homem que professa uma fé em Cristo. Então, primeira qualidade, uma mulher que ame a Deus acima de todas as coisas, servindo com dedicação, afeto e disposição. Segunda qualidade, uma mulher parceira, amiga, que sonhe em construir uma família saudável. Terceira qualidade, uma mulher que seja linda aos seus olhos, contudo modesta no se vestir, ou seja, que se veste conforme a palavra do nosso Deus. Quarta qualidade, uma mulher que ame a igreja e esteja disposta a servir ao Senhor, ou seja, ao lado do seu marido, ao lado do seu companheiro, sempre agradando o seu marido e agradando ao Senhor. A quinta qualidade, uma mulher que não seja autoritária e muito menos servente, ou seja, uma mulher que seja submissa, uma mulher que entende o papel da submissão. Sexta qualidade, uma mulher realizada no seu trabalho, que use isso para a glória de Deus, sem permitir que as suas funções profissionais não sirva de competição no seu lar. Uma mulher que trabalha, uma mulher que é realizada no seu trabalho, na sua função profissional, mas não faz disso uma competição no seu lar. O que é ser uma mulher e o que é ser uma esposa? Ou seja, o que é ser mulher? No contexto atual, é ter liberdade de escolha, seu espaço, direito à voz, sem que sofra alguma resistência, força e coragem. Isso é ser mulher nos dias atuais. Agora, o que é ser esposa? Esposa é aquela em relação à pessoa com quem está casada. Foi minha namorada e hoje é minha esposa. Segundo a Bíblia, a esposa deve ser como a igreja, ouvir as palavras de liderança de seu marido e executá-la. Então, quero deixar aqui também, para complementar esta palavra, o perfil da esposa ideal. Está no versículo 2 do mesmo texto que nós acabamos de ler. Ela é uma mulher submissa ao seu marido, Gênesis capítulo 3, versículo 16. Ela é uma mulher sábia e não uma mulher louca, Provérbios capítulo 14, versículo 1. Ela é uma mulher séria, Timóteo capítulo 2, versículo 3. Ela é uma mulher adequada ao marido, está em Gênesis capítulo 2, versículo 18. E ela é uma mulher virtuosa, Provérbios 31, versículo 10. Aí, para complementar o que o texto diz, aquele que encontra uma esposa acha o bem, ou seja, acha a felicidade. Ou seja, o homem que acha na esposa
a generosidade, a seriedade, a bondade, a honra e atitude agradável. Ou seja, o texto diz que aquele que acha uma esposa acha o bem. Então, definição de bem é aquilo que enseja as condições ideais ao equilíbrio, à manutenção, ao aprimoramento, ao processo de uma pessoa. Então, essas são o perfil de uma esposa ideal, segundo Provérbios capítulo 18, versículo 22. Esta foi a palavra do pastor.